Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre inteligência intelectual e inteligência emocional, além de microfisioterapia. Solta a vinheta. Nossa entrevistada é formada em fisioterapia há 16 anos, especialista em desportiva, gerontologia, tem cursos em fisioterapia integrativa e microfisioterapia. Atualmente está cursando pós-graduação em constelação familiar e psicanálise. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Fabiana Arruda. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Bom dia, Nelson. É um prazer estar aqui com vocês no Cá Entre Nós. Nós é que agradecemos, Fabiana. Esperamos hoje avançar um pouco mais nesses conhecimentos da microfisioterapia, que para mim é novidade. Quero entender um pouquinho sobre isso. Verdade. Isso mesmo. Então, eu vou ler aqui uma afirmação de um texto que a gente vai poder dar o start aí no nosso bate-papo. A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que investiga a causa primária de uma doença, certo? Reconhecida mundialmente, permite investigar, identificar e tratar as marcas armazenadas em nosso organismo que causam complicações, dores físicas e emocionais. Então, vamos lá. Você poderia nos explicar essa técnica com mais detalhes e também, se possível, nos dizer qual é o objetivo dela? Sim, claro. Bom, vamos lá. Durante muito tempo da minha vida de formação, eu entendia e queria buscar cada vez mais, né? Meu paciente, ele chegava com uma dor e nós tínhamos os melhores aparelhos, porque a fisioterapia do Brasil, ela é muito completa, na verdade, né? Os fisioterapeutas do Brasil são os melhores porque a gente atua no globo, né, do paciente. E nós temos não temos os melhores equipamentos, mas nós temos as melhores técnicas para tirar a dor do paciente. Sendo assim, o paciente chegava, ele tinha uma dor, e eu percebia que muito no conversar com o meu paciente, as dores iam meio que sanando, iam melhorando mais rápido que dos aparelhos. Então, eu fui caçando algumas coisas, entendendo nesse meio tempo de que talvez uma conversa, de que talvez algo mais profundo estava ali naquela dor. E aonde veio há 10 anos, mais ou menos, 11 anos, eu descobri, 12 anos, a microfisioterapia, que é um curso que veio da França, com o Grosjean. Ele trouxe aqui para o Brasil através do Instituto Salgado, que é o único que representa, né, hoje a microfisioterapia aqui no Brasil. E aí eu comecei a fazer os cursos, né, são 4 módulos, né, e exatamente isso. Para ser mais específicas e mais fácil no linguajar, Nelson, é assim, existe algo chamado trauma emocional. É uma grande emoção que eu recebo. Só que o corpo, ele não identifica se é positivo ou negativo, é uma grande emoção, certo?
Essa grande emoção fica armazenada na minha célula. Uma grande emoção, tanto positiva quanto negativa. Vamos falar do negativo. Quando essa emoção me soa algo familiar, depois de muito tempo, vem um gatilho. Esse gatilho pode ser uma dor no pescoço, como pode ser as distonias, uma aceleração no coração, uma respiração muito forte, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, por eu ter recebido novamente aquela informação daquela emoção. A microfisioterapia vai no núcleo dessa célula, onde está essa emoção, e codifica essa emoção, transforma essa emoção em algo, uma outra emoção. Então, aquele pico emocional, a gente coloca ele como uma emoção natural. Então, por exemplo, eu estou dirigindo o meu carro, eu paro no semáforo, eu sou assaltada. Eu não vou ser assaltada sempre, mas depois daquele assalto travou meu pescoço. E eu me senti invadida. Todas as vezes depois daquele assalto, quando eu me sentir invadida por qualquer outra situação, trava meu pescoço. E eu vou na microfisioterapia, e o microfisioterapeuta toca, porque é só um toque leve. Ele fala, olha, em meados de março você se sentiu invadida? Nossa, eu fui assaltada. E quando há essa memória, eu vou começar agora a trabalhar no restart dessa memória. Trabalhar que ele entenda que essa invasão aconteceu, travou o pescoço, não precisa. Né? Então, é mais ou menos isso que a fisioterapia funciona. E o objetivo dela é você ficar bem. Só que você só vai ficar bem quando do inconsciente vem para o consciente. Quando eu tomo consciência daquilo que me machucou, daquele pico emocional que me feriu. Legal. Nossa, é bem profunda. Trabalha com emocional direto, né, Fabiana? Direto. Excelente. Essa técnica pode ser utilizada para qualquer tipo de problema? Essa técnica pode ser utilizada para qualquer tipo de problema. O fisioterapeuta ele tem que avaliar, né, Nelson? Por isso que hoje eu já estou em formação da psicanálise, porque anda junto, né? Então, o fisioterapeuta, propriamente dito, vamos lá, exclusivamente o fisioterapeuta, ele não pode entrar nas linhas das emoções. Então, por exemplo, eu não posso... a gente está falando de uma invasão, certo? Mas a gente podia estar falando de uma lesão de abuso sexual, tá? Só que daí o fisioterapeuta, com muita inteligência, ele precisa dizer para o seu paciente que ele precisa procurar alguém de formação da linha da psicologia ou da psicanálise para que ele possa tratar essa emoção. Porque isso é uma lesão que é muito profunda. E o fisioterapeuta... E o microfisioterapeuta, ele não tem capacidade de agir no psíquico, sim no corpo. Por isso que eu estou indo para a psicanálise juntamente para unir essas duas fórmulas. Porque o meu paciente, ele chega, ele se sente acolhido, porque esse é a minha função, acolher meu paciente. E hoje, tanto na fisioterapia, né, a própria fisioterapia, quando o paciente chega com dorzinha no ombro, eu vou falar de emoção. Não tem mais como eu não falar de emoção. Mas eu, por conta... Isso, mas eu, por conta da minha formação, tenho capacidade de fazer isso. O microfisioterapeuta, ele não pode, propriamente dito, ele coloca as emoções e pede para que aquele paciente procure uma ajuda, né? Para que ele possa, sim, se curar dessa emoção. Porque não é somente você colocar informação, você precisa ter um tempo para aquilo que o seu corpo vai digerindo. Porque, Nelson, a gente está falando de algo pontual, mas eu poderia estar falando de uma lesão emocional quando você estava na barriga da sua mãe. E aí, quantos anos são essa lesão que você traz? Então, sim, precisa de uma análise ou precisa de uma terapia. Legal, você falou uma coisa aí que é muito interessante. Nesse tratamento com a técnica de microfisioterapia, também é realizada a hipnose? Não é realizada a hipnose na microfisioterapia, não. A microfisioterapia é uma técnica que ela é exclusivamente corporal,
O terapeuta, ele faz uma avaliação, o fisioterapeuta, ele faz uma avaliação antes, né? Conversa com o seu paciente, encontra a queixa, e aí ele deita numa maca, e aí o fisioterapeuta, ele vai mapeando através de alguns mapas que foram desenvolvidos através da fisiologia do corpo, desde o córtex primário, lá atrás, da fisiologia, a gente não precisa entrar nesse profundo, né? Mas desde o primeiro tecido que começou a se formar o meu feto, que ali vai gravando memória celular nesse tecido, né? Então, por exemplo, né? Esse tecido da pele, ele é um tecido que está lá, que começou a ser criado lá no ventre materno. Então, esse tecido todo, ele grava emoções. Então, é esse tecido que eu vou lá me conectar e entender o que está acontecendo com o meu paciente. A microfisioterapia, ela é um pouco assustadora, tá, Nelson? Porque muitas das vezes, e é esse o X da questão que deixa a microfisioterapia tão conhecida, é que muitas vezes eu vou lá, né, e começo a identificar e eu dou data, eu consigo dar data da lesão que aconteceu. Sério? E aí ela se torna, as pessoas falam, nossa, isso é espiritismo, isso é um monte de coisa. Não, o corpo, isso ele bruxa, tem essa tendência. Isso é uma bruxinha que tá aí. Não é nada disso. E sim, o corpo, ele armazena até mesmo as datas de quando aconteceram. Com as memórias. E isso. essa técnica, existe alguma restrição para a utilização em crianças? Não. A técnica não existe nenhuma restrição, né? É lógico que, como eu te disse, alguns pacientes psiquiátricos, neurológicos, no sentido mais psiquiátricos, dizendo mesmo, com neurose, não é recomendado, talvez, fazer. Por quê? Porque você pode estar fazendo gatilhos. Por mais que você não fale, vamos lá, é um paciente que ele não vai aguentar que eu fale sobre os traumas dele, e eu só vou fazer amigo. Durante 3 dias, isso vai ficar reverberando no corpo, né? Esse escape de energia precisa sair desse corpo. Então, essas questões um pouco mais psiquiátricas, a gente tem que ter certeza de quem está atendendo, qual a formação do microfisioterapeuta, tem que ter um olhar, um cuidado, mas as crianças podem sim, não tem restrição nenhuma, né? Só voltando à pergunta anterior, né, que eu acho que eu não respondi, a hipnose é exclusivamente da psicanálise. Tá? Eu te fiz tem essa alguns pergunta. Eu tinha em feito terapia. Perdão, Nelson. Em terapia se usa na psicanálise, né? Em terapia, tá? Existe os hipnóticos que podem fazer, né? Fazem na televisão. Não necessariamente eles são psicanalistas, tá? Mas em terapia, exclusivamente é do psicanalista. Tá, eu te fiz essa pergunta naquela hora por conta de você dizer que essas memórias são trazidas bem anteriores, desde do ventre da mãe. Então, eu falei assim, de repente, numa sessão de hipnose, é possível rememorizar tudo isso e trazer à tona. Mas, ok, você respondeu sim, eu entendi. É mais para o lado da psicanálise e tal. Deixa eu continuar aqui e te fazer uma outra pergunta que tem um pouco a ver também. Você está dizendo que você está indo para a psicanálise justamente por isso, né? O tratamento da microfisioterapia no tratamento é utilizado a psicologia? Não, como eu te disse, né? Não pode. O microfisioterapeuta, ele é especializado na dor, né? Então, ele vai pontuar exatamente aquela dor, assim como o fisioterapeuta vai curar aquela específica dor, né? E aí a Fabiana Arruda resolveu sair um pouco disso, porque os pacientes confiam demais, né? Em você, e eles querem se sentir acolhidos pela sua fala, né? E aí, então, aí você vai buscando conhecimento para você ajudar aquele corpo físico, né? Porque não é somente uma dor pontual, é um ser humano na sua integralidade. Então, sim, precisa
entender e pontuar que cada um está na sua área, devida área, né? Verdade. Quais são os sintomas que uma pessoa geralmente tem após a sessão da microfisioterapia? Ótima pergunta, Nelson. Tem pessoas que não saem simplesmente, até ficam ansiosas para sentir alguma coisa, tem pessoas que não sentem nada, mas é comum sentir muita sonolência. E assim, eu explico para os meus pacientes, alguns pacientes vêm de fora, eu explico, olha, traga alguém para dirigir para você porque você fica letárgico, então as reações ficam muito mais lentas, você fica lento para reagir, você fica com muito sono, são sonos profundos, você pode vir a sonhar muita coisa durante a noite. 3 dias você vai ficar com muita sede, indo várias vezes ao banheiro, e aí tem talvez algumas pessoas que sentem um pouco mais, que podem aí ter uma enxaqueca, uma disenteria, mas é raro quando acontece isso. Tá. Vamos mudar um pouquinho o foco da nossa entrevista, que na verdade não muda tanto, porque nós vamos falar sobre emoções. Então, certo. Acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Quais são os benefícios da inteligência emocional? Nossa, né, Nelson, a gente precisa entender que hoje, né, os adolescentes, eles estão numa fase de inteligência intelectual absurda, né? Hoje, um adolescente de 12 anos pega um celular e ele destrincha esse celular, do qual nós não temos uma capacidade nenhuma de conseguir entender o que acontece com essa pecinha que está na nossa frente, né? Só que eles são muito inteligentes, intelectualmente falando, né? Mas emocionalmente não. Então, eles não conseguem, diante de uma frustração, eles não conseguem desenvolver psiquicamente estratégias para que ele possa sair daquela condição que foi feita para ele. Frustração, um chefe brigando com ele, né? Teve até um caso de uma mãe que trouxe para mim de que ela teve que ligar para o chefe do filho dela porque ele não estava conseguindo discutir com o filho dela. Então, a gente chegou no momento da nossa história hoje onde, para você ter uma ideia, tá, Nelson? Na minha faculdade, existe mais ou menos uns 50 alunos. Só existe 2 pessoas da área da saúde. Todos são do corporativismo. E eu estou dizendo, donos de indústrias, chefes, pessoal do RH, todos eles estão em formação da psicanálise. Não para atuar como psicanalista, para entender exatamente, para entender o supervisionado, para entender o pessoal da equipe, para compreender, porque muitas das vezes aquele profissional que é muito bom, como eu te disse, os jovens hoje eles são muito bons intelectualmente falando, mas psiquicamente, a emoção, qualquer emoção, qualquer pico emocional me gera gatilhos e eu não sei de me desenvolver. Eu travo, eu gero distonias. Vamos gravar essas palavras. Distonias. Coração acelera, a respiração fica ofegante, eu começo a suar. Essas distonias são como crises diante de um pico emocional que hoje muitas das pessoas não sabem mais, não têm tato mais com as emoções. Então, isso é uma coisa intrigante, porque por que é tão difícil, né, lidar com os sentimentos e com as emoções? E isso a gente percebe que isso está acontecendo com mais frequência ultimamente. Existe alguma causa para isso, Fabiana? Você detecta alguma coisa? Bom, Nelson, aí a gente vai para o nosso achismo, né? Me perdoe da minha opinião, né? Diante de tudo isso, né? Eu acredito que seja assim, Nelson. Antes, né? Papai saía trabalhar, mamãe ficava em casa e dava toda uma estrutura emocional para nós.
Mãe é emoção. Mãe é lado esquerdo mãe é lado direito do hemisfério e dá para nós as emoções. Então, diante disso, tinha uma mãe ali dentro de casa que nos ensinava as emoções, no sentido até mesmo traumático, com muitos gritos, com muitas chineladas, mas Sim. nos ensinava as emoções. Veio uma nova geração que falou, não, minha mãe fez errado, eu vou tentar fazer diferente, mas mesmo assim eu preciso trabalhar. Então eu me ausentei desse filho, esse filho fica muito mais tempo, e assim, gente, sem julgamento, tá? Claro, Sem claro. julgamento, é só a história, né? E aí, essa mãe sai desse set, né, familiar para trabalhar, para desenvolver todo um processo. E quando essa mãe sai, esse filho vai começar a aprender e desenvolver essas emoções. Desculpa, Nelson. Imagina. Desenvolver essas emoções nas escolas. Entendi. E aí, o que acontece? Essas emoções, elas vêm codificadas. Então, esses códigos é assim, você não pode chorar na escola, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Em vez de, quando uma criança ela está lá no seu momento emocional, explicar, olha, você está frustrado porque a mamãe não te deu esse doce, você está frustrado porque a mamãe não pôde te dar isso, mas nesse momento a mamãe não pode, mas daqui a pouco a mamãe vai te dar, ou o papai vai te dar, ou o papai vai comprar, né? Estou colocando mamãe por conta das emoções, mas Claro, isso, claro. tá? É a avó, é quem cuida, tá? Quem cuida que vai dar esses emocionais. E hoje a gente meio que, né, a criança chora, a gente dá o tablet para a criança, né? E aí nós estamos fugindo das emoções mesmo. Porque nem os pais estão conseguindo lidar, né? Nem nós, estruturados, conseguimos lidar com as nossas emoções que mais as crianças. Por isso que as crianças hoje, os adolescentes hoje, eles vêm nesse formato de uma emoção que eu não sei lidar. Então, diante disso, eu não sei o que é isso, eu não sei. E aí, é algo que me deixa muito triste, que quando vai, não são todos, tá? Mas quando vai no psiquiatra e já fala que é depressão, e é simplesmente uma tristeza. E as pessoas hoje estão sendo medicadas porque estão tristes, porque nem sabe mais discernir uma tristeza de uma depressão. E aí é algo que complica demais para nós, Nelson, porque as pessoas elas não podem nem mais ficar triste e nem sentir triste, porque já se torna algo patológico, é doença se sentir triste. Eu tenho que estar feliz o tempo. Quem disse? Verdade. A tristeza faz parte do cotidiano, né? Como Assim como alegria. alegria. Só que a gente não E sabe mais o que é tristeza. E se eu sinto tristeza, é depressão. é depressão, é. E aí já vai remédio, já vai tratar, já psicólogo e tudo mais. Quer dizer, existe uma inversão, né, Fabiana? Conforme isso você comentou no início, que você disse que você frequenta a sua faculdade, são 50 pessoas e, tipo, 47 pessoas são da parte, são empresários e profissionais liberais que vão lá procurar para saber lidar como é que a parte psíquica funciona para eles mesmos lidarem com pessoas. E isso tem, como se diz, uma certa... um start, né? Você está comentando que antigamente as nossas mães, falando, como você mesmo disse, por emoções, obviamente que os pais estão incluídos, eles davam esse suporte direto para a gente. Em casa, até com as chineladas que você comentou, não é? Que hoje, se inventar de dar uma chinelada, já é proibido. Exato. E eu lembro sempre daquela história diz que pé de galinha não mata pintinho, né? Os pais precisam ser olhados. Os problemas não estão nas crianças, estão nos pais, né? Porque, assim, é projeção. Tá. Por mais que eu tente fazer diferente do que minha mãe fez para mim, algo me soa familiar e eu vou repetir isso.
Então eu preciso olhar para mim, para quando eu olho para o meu filho, né? Então eu sempre vou projetar algo, né? Então as lesões hoje que acontecem com as crianças, ou enfim, com os adolescentes, o boom hoje do mercado, tanto corporativista ou quanto o mercado natural, né? É ter uma inteligência emocional. Mas o que é essa inteligência emocional? O que todo mundo está se falando dessa inteligência emocional? É o estar bem? E quem disse que estar bem é estar inteligente emocional? Como eu te disse, inteligência emocional é saber que eu estou feliz, que eu posso sentir tristeza, que eu posso sentir depressão, que eu posso sentir angústias, e que eu sei olhar para isso e falar, olha, estou assim, vou me respeitar. E diferenciar uma coisa da outra, né? E vou me respeitar, simplesmente assim. E assim, aí a gente vai falar do corpo feminino, né, Nelson? Que oscila no mês, 4 semanas, Sim. tem uma dose hormonal nessas 4 semanas diferentes. Então, emocionalmente, a mulher, ela oscila. Por isso que a mulher é das emoções. Porque ela sabe essas emoções e ela oscila. E ela precisa ter esse conhecimento dentro dela. E por isso que a mãe é aquela que passa as emoções, porque ela sabe, porque ela oscila o tempo inteiro. Tá. Fabiana, qual é o melhor momento para se procurar ajuda? Boa pergunta, Nelson. Ótima pergunta, na verdade. Não é quando a corda arrebenta. E eu te digo, não é quando a corda arrebenta. Não é. É quando no mundo corporativista, quando eu não consigo mais entender aquele meu supervisor, aquele meu chefe, quando aquele alguém que é superior a mim está me trazendo algo familiar, que alguém era superior em casa, papai e mamãe, Memória. né? E eu começo a projetar nesse superior, quando algo familiar dentro do meu relacionamento com meu cônjuge traz algo que eu falei, não, olha, isso não está certo nessa linha. Quando eu começo a entender, olha, tem alguma coisinha estranha acontecendo, é o momento. Porque se você postergar, a corda vai arrebentar. E quando a corda arrebentar, você já perdeu o emprego, você já perdeu o seu casamento, você já perdeu muitas das coisas que você podia olhar. Você podia olhar. E tudo tem um olhar, tudo tem tudo você tem que olhar para si. A terapia é pegar um espelho, o terapeuta vai pegar o espelho e vai fazer assim na sua frente. Vamos olhar para você. Tá aí. Tá. E como a nossa mente funciona com os traumas e emoções mal resolvidas? Todo pico emocional fica no meu inconsciente. Tá. Registrado lá no inconsciente, tá? Quando algo me soa familiar, ele vem. Ele vem. Quando ele vem? O inconsciente, ele consegue passar para a gente através de sonhos. Então, quando eu sonho, é meu inconsciente tentando falar comigo que algo não está legal ali. Que algo está querendo passar. Que isso está me incomodando. Vamos usar um exemplo? Eu vou jantar na sua casa e eu sei que você gosta muito de pudim. Só que você está de regime. Eu gosto mesmo, e você acertou. É a minha sobremesa predileta. Só que você está de regime. E está fazendo também. isso muito certo. E está fazendo isso muito certo. E eu chego com o pudim, você olha o pudim e fala, meu Deus, e agora? Vou tentar guardar esse pudim e esquecer. Jantamos, fui embora, o pudim tá lá na geladeira. E você vai dormir, porque... você vai dormir. Você vai dormir. Quando você deita, tá lá no inconsciente, tá?
Você vai acordar morrendo de sede. Não é o pudim. Mas você vai ter que ir até a cozinha, né? Só que daí fica uma briga do seu ego e do seu super ego brigando com você. Não, você tá de regime. Mas, pode comer um pedacinho. Não, você tá de regime, né? Enfim, você vai lá, você come, aí no outro dia você dorme. Quando você acorda, a primeira coisa que vai acontecer é a culpa. A culpa vem batendo forte. E aí você começa a entrar num processo de se machucar, porque veio para consciência daquilo que você fez. Só que a gente está falando de um pudim. A gente podia estar falando de todas as outras emoções, de tudo aquilo que me faz causar dor, de tudo aquilo que me faz adoecer, de tudo aquilo que me faz estar provavelmente num relacionamento abusivo que não me faz eu sair, que me faz paralisar quando aquele homem grita, quando aquela mulher é extremamente ciumenta, né? Que me faz paralisar. E por que me paralisa? Por que eu não consigo dizer não basta? Porque tudo isso está no meu psíquico. Então, com a terapia, o terapeuta vai tirar esse inconsciente e a gente vai começar, olha, tá assim, ó. Vamos olhar para isso? O que você pode fazer com isso? Com essa informação? Né? Papai e mamãe viviam um relacionamento abusivo. Você precisa viver? Quem é você nesse momento agora? E a pessoa se torna consciente. E quando eu me torno consciente, tá mais próximo da cura. Poxa vida, legal. Você, na apresentação que eu fiz sobre as suas especialidades, eu mencionei que você está fazendo pós-graduação em constelação de família. Eu tenho uma pergunta para você. O que é Sim. o olhar sistêmico e constelação de família? Nossa, o olhar sistêmico é o meu xodozinho. Que bom, então, que eu fiz a pergunta. Nelson, nem todo mundo que vem para a terapia vai passar pelo olhar sistêmico. Eu quero deixar isso muito bem claro. Também quero deixar muito bem claro que acho que tem 15 dias atrás, o Conselho de Psicologia disse que não aconselha todos os psicólogos fazerem constelação familiar. Né? Saiu essa nota, né? Mas vamos lá. Eu gosto muito de deixar isso muito bem claro, porque assim é informação, e informação é importante, é ciência, tá? Quando Bert Helling, né, começou a desenvolver a constelação, já existiam alguns filósofos que faziam isso, né? Tanto que Bert Helling vai estudar Freud, que é da psicanálise. Bert Helling vai estudar Jung, que é da psicanálise, e vai estudar tantos outros filósofos que antecederam Aristóteles, muitos outros filósofos, e ele vai estudar, né? Assim como Bert Helling, assim como Freud, são grandes cientistas da mente, da psique nossa, né? Com todo o respeito a esses homens que estudaram muito para estar aonde estão e chegar aonde chegaram. Existem algumas coisas que a psicologia não aceita, mas assim como tem muitas coisas dentro da psicologia que na época não era aceitável. Freud, por exemplo, algumas pessoas da psicologia falam, nossa, como ele é louco, ele fala só de sexo, porque a gente não consegue compreender. Existe Lacan na psicanálise, que também era alguém que todo mundo começava a criticar. Assim como o Bert Helling, tem muitas pessoas que o criticam. E eu gosto sempre conversar com essa crítica para fazer a junção das coisas positivas, que é a dramaturgia, que é exatamente essa questão da constelação, né? A constelação familiar hoje, ela está no mundo corporativista, existem advogados fazendo constelação antes mesmo de qualquer processo de familiar e tendo, assim, muitas coisas positivas. Não está indo mais para o litigioso, está ali no consensual,
muitas coisas positivas, o casal tentando um se olhar para o outro, tentando olhar para os filhos. Então, essa linha do direito, né? Tem a linha da cooperativista das empresas, onde a empresa é do avô, que passou para o pai, e que passa para os filhos e quebram. Aí vem a constelação e começa a mostrar que esses filhos não podem tomar o lugar dos seus superiores, que eles precisam aceitar quem eles são. E é exatamente isso. O olhar da constelação sistêmica é isso. É respeitar a minha hereditariedade, olhar para ela, honrar a minha hereditariedade e ter consciência do que eu quero levar para a minha vida e do que eu não quero levar para a minha vida. É ocupar o seu lugar sem ter que ocupar o lugar dos outros, sem se basear naquilo que já foi feito. Olhar, se baseando, sim, mas ocupando o seu próprio lugar com as suas coisas. Porque veja bem, Nelson, eu não sei se na sua família, papai, ou avô, ou bisavô foi jornalista, né? Mas que tenha sido alguém muito familiar para você seguir isso. Então você se sente muito representado por aquele. Mas essa representação, ela só torna uma simbiose. E eu começo a fazer exatamente igual o que ele fazia. Né? E aí eu começo a ocupar esse espaço, me posicionando lá atrás, numa geração que eu não existi, numa geração que eu não posso assumir, porque me carrega muito peso estar lá. Eu preciso estar no meu lugar, olhando para esses grandes homens e as grandes mulheres que passaram e honrando eles. Só. Perfeito. Só, no meu lugar. E aí sim, as coisas começam a andar. Muitos jovens hoje, né, acho que você entende muito do que eu vou falar, porque assim, a gente vê jovem, não mãe, você não sabe de nada. Não mãe, porque você não sabe. E quando eu uso essa palavra, eu estou superior à minha mãe. Como minha mãe não sabe de nada? Ela foi a melhor professora para minha história. E eu, na minha prepotência, talvez, achar que minha mãe não sabe. E aí eu me coloco no lugar da minha mãe. E minha mãe se torna filha. E aí as coisas começam a perder o movimento natural da sua história. Tem não sei a história direito como é que é, mas eu vou tentar falar aqui para você um pouquinho, não sei se eu vou acertar, mas se eu não acertar, você me perdoe. Dizem que quando você é criança, o teu pai é teu herói. Você vai ficando adolescente, ele não sabe de nada. Você vai ficando mais jovem, ele está velho para te acompanhar. E depois, quando você perde ele era sábio. Isso é uma evolução normal do ser humano, né? Então, tem um pouco a ver, ou tudo a ver com o que você está dizendo aí. Isso é interessante. Nelson, é lindo isso, na verdade, né? A gente precisa honrar. E eu tô falando de honra, não tô falando de amor e nem de perdão, tá? Só tô falando de gratidão. Porque a coisa mais importante que os nossos pais deram para nós foi a vida. Só. Existem duas pessoas que a gente não vai poder retribuir o que eles deram para nós. Eu não posso dar a vida para o meu pai e para minha mãe. Só eles deram a vida para mim. E eu não posso dar todo o conhecimento para o meu professor, porque foi ele que me deu o conhecimento. Então, eu posso hoje, ser uma grande professora e ajudar meus alunos, mas eu não posso ensinar o meu grande professor. Verdade. Einstein dizia que se eu pude olhar mais longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes. Alguém. Sim. Esses ombros de gigantes são os nossos professores. Foram eles que colocaram nós nos ombros e fizeram nós enxergarmos quem nós lá longe. Então eu não posso dar isso. Eu não posso pegar meu professor, foi ele que me ensinou. E eu não posso dar vida para os meus pais. Então, isso eu posso dar vida para o meu filho. Mas para os meus pais eu não posso. Então a vida é para frente.
E quando eu digo isso, eu não posso olhar para trás e falar, pai, você não sabe de nada, mãe, você não sabe de nada. Interessante. Fabiana, cá entre nós, a ansiedade e a depressão podem ser curadas? Quando a minha ansiedade, vamos lá, ansiedade, ânsia pelo que há de vir. Então, estou projetando tudo para o meu futuro. Eu quero viver logo o que eu preciso viver. E isso me gera as distonias. Ai, meu Deus, eu preciso. E constantemente, hoje, a gente recebe enxurradas de informação. Sim. Né? Então, eu estou ansiosamente vivendo o meu futuro. Quando eu consigo, isso inconsciente, quando eu consigo entender e passa para o consciente, eu consigo controlar a minha ansiedade e os meus gatilhos emocionais. E através desse controle, eu consigo me curar. Mas eu preciso saber o que me gera ansiedade. Qual a informação que chegou até mim que me gerou uma distonia? Qual é a causa? E aí eu preciso ser muito observador de mim mesmo. Por isso que é o espelho na terapia. A depressão. A depressão é um estado do passado. Eu estou lá, eu não consigo sair de lá. Isso me deixa muito triste estando lá. E aí eu preciso voltar lá na terapia para entender o que lá no meu inconsciente fez eu travar e ficar lá, para eu conseguir tomar a minha vida. Tá. Interessante. Realmente tem tudo a ver com os traumas que você carrega, né? E através desse espelho você pode tentar identificá-los e trabalhar cada um deles, né? Fabiana, foi muito bacana nosso bate-papo. Muito obrigado aqui por sua participação. Nós estávamos ansiosos para poder conversar contigo e nos informar aí sobre a microfisioterapia e também sobre as inteligências intelectual e emocional que tão bem você as definiu. Mais uma vez, muito obrigado aí por você participar aqui conosco e agora gostaria que você deixasse os seus contatos e também uma mensagem aqui para os nossos seguidores do canal. Então, Nelson, ó, tá aqui, tudo aqui embaixo você já colocou, né, como as pessoas podem me encontrar. E lembrando que o meu olhar, Nelson, sempre vai ser um olhar integrativo. E o que é isso, Nelson? Você não é só uma dor. Você é um sistema complexo. E esse sistema, ele precisa de vitaminas, né? Então, por exemplo, como você citou a depressão. A depressão, ela começa pelo intestino. Se o meu intestino não funciona todos os dias, eu não libero meus hormônios todos os dias. E um hormônio principal, né, que faz eu estar de bem-estar. Então, é exatamente isso. O olhar da integração é você corrigir, né, todos esses com polivitamínicos, com a homotoxologia, que é que eu trabalho hoje, né, nessa integralidade, porque assim, sim, claro, não é só uma dor, né, não é só uma emoção, você precisa entender que o seu sistema, que a sua saúde, que os seus hormônios, se os seus hormônios estiver baixo, você não, por mais que você faça 10 anos de terapia, você não vai conseguir erguer. Entende? Então precisa desses reajustes também, que são extremamente necessários você olhar o seu paciente como um todo, na sua integralidade, tá? Não é simplesmente uma dor. E toda dor é uma expressão de uma emoção, e ela precisa ser vista sim. Você não está ficando louco. Todo esse processo é um processo que você precisa olhar, que você precisa cuidar, mas que precisa ter profissionais que olhem para você como um todo. Não só é um joelho, não é um ligamento estourado, é muito mais, é muitas emoções que estão ali, que você pode conviver muito bem, sem dor, mas a partir do momento que você entende do que está acontecendo, o que o seu corpo quer falar para você. O que está acontecendo aí? O que seu corpo quer? E você vai, com as terapias, você vai conseguir se ver e se
tratar diariamente, olhando para você e dando para você um pouquinho de acolhimento, um pouquinho de amor, tudo que faltou lá do passado. Freud diz assim: todo o excesso esconde uma falta. Então, diante dessa frase, eu termino dizendo que com a terapia, a fisioterapia, a microfisioterapia, nós vamos encontrar as faltas, que faz você entrar tanto nesses excessos da sua vida. Cigarro, bebida, comida, tantos outros excessos. Compras. Então, é isso. E terminando, que é uma frase que eu amo dizer e acho que me representa muito. Tudo, absolutamente tudo é amor. O que não é amor é um pedido de amor. Bacana, Fabiana. Excelente. Puxa vida. Nada como um grande finale. Né? Muito bacana mesmo. Fabiana, obrigado, viu? Obrigado aí pela sua participação. Nelson, muito obrigada mesmo. E agora você aí de casa nova, né? Com isso, espaço novo, Sonhare. Né? Então, pessoal aí que entra em contato com a Fabiana através dos endereços que nós colocamos aí, voltando com eles. Né? O WhatsApp. Chama no WhatsApp, a gente vai conversando, isso mesmo. Legal. E mais uma vez, muito obrigado aí por sua Nelson, eu te agradeço demais. Obrigada, foi um prazer te conhecer. Grande homem, obrigada mesmo, viu, Nelson? Muito obrigado pelas palavras. Bom, pessoal, eu conversei com a fisioterapeuta Fabiana Arruda. A semana que vem, é claro, nós vamos ter uma nova entrevista e sempre sugerida por você que nos segue aí nas redes sociais e que também sempre nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista da Fabiana. E também você divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.